Mauro Castro é o rosto do Metaverso Médico e ele traz aqui o seu convidado, o Rodrigo Tunan. Rodrigo Tunan é um profissional da área de desenho e ele vai aqui mostrar para nós como é que ele consegue colocar no papel, transformar os órgãos para que crie toda essa realidade, essa textura, todo esse conceito dos órgãos. Não deixe de conferir. Mas por enquanto eu quero ouvir falar da realidade dos órgãos, dos tecidos, das texturas. Como é que começa isso, Tunan? É lápis no papel, depois vem sombreado? Conte para mim como é que começa o processo de uma ilustração médica. Então, o processo de uma ilustração médica o grande desafio primeiro é você entender o que você está desenhando. Então, nós temos muitas vezes que ir ao centro cirúrgico para poder assistir uma cirurgia, dissecar um cadáver, que é uma coisa super importante, entender a anatomia, entender uma fisiopatologia e até mesmo um exame. Para aí sim você poder pegar e fazer o desenho, né? Então, disso daí surge os primeiros rabiscos com uma simples prancheta, tá? Com lápis. A gente vai, rabisca no lugar, faz um pré-esboço de uma peça, de uma cirurgia. Essa cirurgia, eu desenvolvi uma técnica de desenhos ao vivo também, junto do centro cirúrgico com os médicos, né? Então, eu pré-elaboro os desenhos lá com eles e tem a parte da memória fotográfica, que é super importante, né? A gente vai chegar lá. Vamos lá. Mas antes eu quero falar sobre os órgãos, tá? Vamos pegar uma ilustração e me explica, por exemplo, como é que é feito um processo de ilustração como esse aqui, por exemplo. Isso aqui você falou em dissecação de cadáver e provavelmente isso aqui é a partir da dissecação de um cadáver. Isso. Então eu queria que você me jogasse luz a esse assunto. Como é que eu chego a um resultado tão realista quanto esse? A técnica do lápis, né, é uma das técnicas mais importantes para a gente poder elaborar essa textura, né? Porque a gente tem que chegar desde a peça, entender a profundidade, entender a luz e o que ela está representando. E com isso, a gente tem que reparar em mínimos detalhes no lápis, onde você vai conseguir escurecer mais e onde você vai deixar a luz, né? Então, eu uso muita técnica, principalmente no gouache, no lápis, misturando os volumes, né? Por exemplo, essa pelve aqui, né? Então, eu mesclei aqui um Ecoline, mesclei gouache, mesclei lápis e mesclei também um bisturi para abrir brilho. Bisturi médico mesmo, né? Por quê? É onde a gente retrata toda a parte do brilho molhado. Que nem essa técnica cirúrgica aqui, por exemplo. Esses brilhos mais brancos aqui é tudo bisturi e borracha, né? Onde você consegue dar uma textura diferenciada. Então a gente pode dizer que você vai além do instrumental gráfico, você vai para o instrumental cirúrgico de verdade, para poder representar esse realismo. Isso, exatamente. Eu, assim, usando uma técnica um pouquinho antiga, eu muitas vezes eu descascava o papel para poder abrir um brilho seco, para dar essas expressões em cada textura, né? Isso faz muito sentido, por exemplo, num desenho de um corte, né? Num corte sagital, algum coronal. Então, isso é muito importante na abertura de ricos detalhes. Nesse exemplo aqui, nós temos um corte, correto? Correto. E aqui você tem a pele humana e você tem a parte interna da pele humana, cheia de detalhes e microdetalhes, inclusive alguns deles até microscópicos, correto? Que belo trabalho do Rodrigo. Como é importante nós unirmos o talento com as técnicas. Nós entendemos aqui que a evolução do desenho é muito complexa e ele tem várias fontes, desde as áreas cirúrgicas até mesmo os estudos cadavéricos. Parabéns! Foi muito legal, mais uma vez, estarmos aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de conferir no nosso aplicativo e também aqui pela TV, pela Rede TV, os outros episódios. Venham, pessoal!